E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius do Exatas Passo a Passo. Função quadrática tá te deixando maluco? Com dificuldade para entender como é que resolve ela, como é que começa com ela? Então vamos assistir essa primeira videoaula aí que nós vamos falar dos coeficientes da função quadrática. Vem comigo aí! Então vamos lá, pessoal. Estão prontos aí para uma aula de função quadrática? Então, essa é a função quadrática, tá certo? É uma expressão que envolve três termos. O primeiro é ax quadrado, o segundo termo é bx e o terceiro termo é c, tá bom? Olha só, o que é o a? O a é um número real que multiplica a potência de x elevado ao quadrado, tá certo? O a é o que acompanha o x ao quadrado, então é por isso que eu chamo ele de coeficiente do termo quadrático, tá bom? Então esse é o primeiro coeficiente que você tem que identificar toda vez que for estudar a função quadrática. Vamos para o próximo. O próximo é o coeficiente do termo linear. Linear por quê? Porque o x está sendo elevado, a nossa incógnita, a nossa variável, a potência 1, certo? O expoente do x é 1. Então ele é chamado de termo linear. Então B é o termo linear, esse é azul. E o último termo ali, gente, é o chamado coeficiente independente ou termo independente da função quadrática. Por quê? Porque ele está sozinho, ele não depende de estar com nenhuma potência de x, nem x quadrado, nem x, tá certo? Então C é o termo chamado termo independente, está sempre sozinho. Muito bem. Quais seriam os passos, então, sempre que a gente quer explorar essa coisa da função do segundo grau, de identificar os coeficientes, certo? A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que saber quais são os coeficientes. Então, olha só. Primeiro passo, você tem que saber quem que é o termo quadrático e atribuir o valor de A ao valor do coeficiente que o multiplica. Ou seja, olha só, você tem que verificar onde está o x quadrado. Achou x quadrado? Pronto! Você automaticamente já vai poder identificar o A, que é o coeficiente dele, certo? O próximo passo é identificar o termo linear. O que é o termo linear? O termo linear é aquele cara que tem apenas x, certo? Como incógnita. O número que acompanha esse x multiplicando é o coeficiente do termo linear, o b, certo? Nós chamamos ele de b. E o terceiro passo é muito simples também, olha só, é você achar o c. Ou seja, o número que está sozinho, sem nenhum x, é o chamado termo independente da função quadrática, tá bom? Vamos fazer alguns exemplos aqui para que você acompanhe e possa identificar você também junto comigo esses coeficientes. Vamos lá. Olha só esse exemplo aqui, ó. Y igual a 3x² mais 5x mais 4. Bom, qual que é o primeiro passo, então? Você identificar o x², certo? O x² está aqui. Quem que é o número que está do lado dele? Olha aqui, ó. O 3. Logo, o A é igual a 3. O coeficiente do termo quadrático é 3, tá bom? Vamos identificar agora o termo linear. O que é o termo linear? É o termo que só tem a potência x aqui, ó. Quando não tem nada, não se esqueça, o expoente do x é 1, tá certo? Qual que é o número que acompanha o x? É o 5. Então, B é igual a 5. Simples assim, ó. Não tem segredo, é muito simples, tá bom? E agora, para finalizar, vamos identificar o C, que é o termo independente, que é óbvio, é o único que sobra aqui, ó. Certo? Então, nosso C para este exemplo aqui, ó, é 4, certo? É o termo que está sozinho, é o número sozinho, isoladão aí. Vamos para o próximo, vamos ver esse daqui, gente. Então, deixa eu só mudar a cor aqui da caneta. Ó, de novo, como é que nós fazemos? Identifique o x². O x² está aqui. Qual que é o número que acompanha ele? Todo esse carinha aqui, ó. O sinal de menos entra na jogada, hein? Não vai esquecer, tá? Então, o A, neste caso, vai ser menos o número aqui. 2. Acabou, certo? Vamos lá para o termo linear. Termo linear, ridículo, você já deve estar sabendo qual que é aí, certo? É o número que acompanha o x. Neste caso, tá aqui, ó, 7. Então, B é igual a 7. Pronto, já identificamos. E para finalizar aqui com chave de ouro, gente, vamos lá pegar o termo independente. Toma cuidado que agora o termo independente, olha aqui, ó, engloba um sinal de menos. Esse menos entra na jogada, você não pode esquecer esse menos, tá bom?
Sempre preste atenção se tem um menos na frente do número. Menos 11. Vamos praticar mais um pouco. Vamos pegar o exemplo 3 agora aqui, ó. Olha só. Olha que curioso esse exemplo que eu peguei aqui. Ele foi de propósito, tá? Quando não tem nada, o que eu faço, né? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, né? Primeiro passo, identificar o termo x², que é o termo quadrático. Não está aparecendo nenhum número aqui na frente, tá vendo? Só que quando não aparece nenhum número, nós assumimos que é 1, né? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, certo? 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, e 1 vezes x² é x². Portanto, quando não aparecer nada e o termo com x² continua aqui, ó, nós vamos assumir a igual a 1. Olha aí, certo? Dica rápida aí, certo? Vamos ver o B. O B, o raciocínio é muito similar, porém, ó, olha o que aparece aqui na frente do x, que é o termo linear. Tem um menos, então põe o menos aí. E de novo, quando não aparecer nada, nós vamos assumir 1, tá certo? Então o B nesse caso aqui é menos 1. Ó que fácil, fácil, né? Muito bico, né? Nunca foi tão fácil identificar coeficientes. Vamos lá. E aqui, ó, o termo independente continua aqui, ó, C igual a 2, tá bom? Muito fácil. Vamos para um próximo exemplo aqui, ó. Vamos fazer rápido agora esse, ó lá. De novo, termo quadrático tá aqui. Ó, cuidado, tem um menos, não vai esquecer do menos. Então, o A é igual a menos. Menos o quê? Quando não aparece o número explicitamente, nós assumimos 1. Então, o A é menos 1, certo? O B tá aqui, ó. Agora, nós não precisamos nos preocupar com o sinal. O sinal é mais, então tudo bem. Você assume o B igual a 4, certo? E, para finalizar este exemplo aqui, o C é igual... Opa! Olha aqui o sinal de menos novamente. Não vai esquecer esse sinal de menos, que ele pode comprometer muita coisa depois nos outros tópicos a respeito de função quadrática, tá bom? Então, o sinal menos está aqui e o coeficiente está aqui. O coeficiente não, o número do lado dele, né? Então, o coeficiente todinho é menos 5, né? Ó, menos 5 que é o coeficiente, tá certo? Vamos mais um exemplo aqui. Esse exemplo é interessante, ele vai servir de base para nós quando trabalharmos com as equações, tá bom? De novo, o que a gente tem que fazer? Identificar o termo quadrático. Está aqui. Quando não tem nada, a gente assume como 1. A igual a 1. Muito bem. Qual que é o próximo agora? Próximo é o termo linear. O termo linear está aqui. Então, ó, B igual. O sinal de menos aparece, tá vendo? Ó? Menos aparece. Quando não tem nada, assumimos 1. Tá aqui. Só que agora, pessoal, cadê o C? Onde que está o C, que é o termo independente? Cadê o número? Deveria aparecer um número aqui, certo? Quando desaparece o termo como um todo, ele só pode assumir um único valor, 0. Por quê? Porque 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa, certo? 0 mais 2 é 2, 0 mais 5 é 5, 0 mais 0 é 0. Ou seja, se ele não está aparecendo aqui, é porque ele tem um valor 0. Vamos para um próximo exemplo aqui. Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó, neste caso aqui, vamos começar então de novo. Termo quadrático, ó, termo quadrático. Olha aqui o A, tudo isso aqui. Não vai esquecer do menos. Menos 3. De repente, me some o cara que deveria ter X aqui, né? Desapareceu um dos termos, que é o termo linear. Com o mesmo raciocínio do exemplo anterior, nós vamos assumir então que o B é 0, porque na verdade você teria isso daqui, ó, 0 vezes x. Só que 0 vezes x é 0, então nem entra na jogada, é por isso que ele sumiu, tá bom? Então, se desaparece um dos termos, é porque é 0. No exemplo 5, que é esse exemplo aqui de cima, o que está acontecendo? Sumiu o C, né? Cadê o C? Deveria estar aqui. Se ele não aparece é porque C é 0. Agora, quem não está aparecendo é o cara que tem o termo linear, que é o x. Então é porque o B é 0. Muito bem. Vamos lá agora e finalizar. Bom, o termo independente aparece aqui, hein? Ó. Não vai esquecer do termo independente. Olha ele aqui, ó, o número sozinho. Então tem o sinal negativo e o valor aqui. Tá bom? Vamos avançar agora com esse exemplo aqui. Olha só esse exemplo que curioso, ó. Eu só tenho aqui, ó,
apenas o termo quadrático. Tudo bem, o A é igual a 4. Ué, cadê os outros termos? Vou até fazer com uma cor única. O termo linear não aparece. Se ele não aparece, o coeficiente do termo linear é 0. E o termo independente também não aparece. Olha que curioso. Significa que também o termo independente é 0. Pronto. Simples assim. Não tem mais o que complicar, não é? E para finalizar, vou pegar esse exemplo que eu troquei a ordem, certo? Pode acontecer em alguns exercícios de ter a ordem trocada. Mas não tem problema. Se você entendeu que você começa com o primeiro passo a identificar o termo quadrático, você começa pelo x quadrado. Pronto. Ó, aqui o coeficiente do x quadrado. Aqui, ó. A igual a menos 3. Isso tem que tomar cuidado, tá vendo? Ele não estava na frente, ele está no meio. Mas como você sabe que o A é o cara que acompanha o x ao quadrado, logo imediatamente você já percebe que é menos 3, tá bom? Isso pode acontecer, pode ser uma pegadinha, toma muito cuidado aí, tá bom? Cadê o termo linear? Termo linear é que tem apenas o x, certo? Aqui está o x. Qual que é o número que acompanha o x? Ó, tudo isso, hein? Ó, não se esqueça do sinal negativo. Não se esqueça do sinal negativo. Então, b igual a menos 5. Tá certo? B igual a menos 5. E para finalizar com chave de ouro, tá aqui, ó. Ó o termo independente, ó, o númerozão sozinho ali, ó, que bonitão. Tá lá sozinho, positivo, certo? Então tá aqui, ó, o termo independente, que é o 12, tá bom? Eu acho que com isso já é possível que você possa trabalhar com diversos exercícios identificando os coeficientes, certo? Então tem alguns lembretes, você tem que tomar cuidado então com os sinais, mais e menos, certo? Na frente dos números, porque se você esquece um sinal, vai comprometer qualquer resolução de problema mais para frente, tá bom? E a ordem das potências, então você tem que acompanhar o x quadrado, depois o termo linear e depois o número que está sozinho, que é o termo independente, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado, tirado alguma dúvida que porventura tenha ficado da identificação dos coeficientes, que geralmente é uma coisa simples de ser feita, né? Mas, se você tem alguma dúvida, coloque nos comentários aí embaixo, tá bom? Não deixa passar, certo? Eu vou tentar ver esses comentários e vou tentar responder para vocês o mais rápido possível. E aí, pessoal, tudo bem? Entendendo como é que calcula os coeficientes? Fácil, né? Achar esses coeficientes é isso. Ó, dá um joinha, dá um curtir aí e se inscreva no canal. Aí você sempre vai ficar sabendo tudo que vai sair de vídeos, de videoaulas de matemática e física, tá bom? Conto com você aí e vamos para a próxima. Um abraço!